e nós percebemos que alguns valores, às vezes, se perdem dentro dos nossos lares. Um deles é a gratidão, o reconhecimento. E isso, às vezes, torna pessoas invisíveis, né? Inclusive, existem muitas mulheres invisíveis. Parece que elas só existem para suprir as necessidades do seu lar. Mas hoje nós vamos conhecer uma mulher que fez algo para resgatar um valor perdido dentro do seu lar. Amém? Bom, você pode acessar o seu dispositivo aí, ou sua Bíblia, em Lucas 15, 8 a 10, é o texto que a gente vai usar hoje. Eu selecionei essa parábola porque ela fala de uma mulher. E hoje, como é o Dia das Mães, eu preparei especialmente para vocês, tá? Então, essa mulher, ela perde algo dentro da sua casa e com a atitude dela, nós vamos aprender hoje como nós podemos resgatar esses valores. Vamos ler esse texto? Lucas 15, de 8 a 10. Jesus conta uma parábola, tá? Essa parábola é uma só, mas ela é dividida em 3 partes, porque Jesus tinha o objetivo de atingir 3 públicos-alvos ali. Camponeses, as mulheres, e aí ele inaugura uma palavra para as mulheres, porque as mulheres eram ignoradas nessa parte do ensino, então ele faz aí a primeira menção, né, uma parábola direcionada para as mulheres, e ele encerra com o filho pródigo, né, que a gente conhece muito. Quem sabe o que é pródigo? É próspero? Não, né? É gastador, né? Isso, esbanjador. E ele termina com essa parábola. E essa parábola, ela não deve ser lida isoladamente, né? Essas 3 partes, elas se completam. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos ler o texto, então? Lucas 15, de 8 a 10. Então, ele fala da parábola da ovelha perdida e, em seguida, ele continua. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Fecha seus olhos, a gente vai orar. Pai amado, a Tua palavra tem algo muito importante para nos ensinar nessa manhã tão especial, a manhã do Dia das Mães. Sabemos o quanto nossas mães são importantes nas nossas vidas, mas também sabemos, Pai, o quanto muitas vezes elas são desvalorizadas. Que hoje, Pai, a Tua palavra traga um alento ao coração das mães que sofrem, que se sentem mulheres invisíveis, que elas saibam, Pai, que elas são a filha amada em quem o Senhor se alegra. Fala, Pai, poderosamente aos nossos corações, e que hoje o Teu Espírito Santo nos dê discernimento de como encontrar valores que perdemos dentro dos nossos lares. Fica conosco, Pai, é que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, Jesus, pregando para as multidões, ele ouve os escribas e os fariseus dizendo o seguinte: olha só, ele senta para comer com publicanos e pecadores. Vocês sabem que publicanos e pecadores, né, o publicano era o cobrador de imposto. Então, imagina você ter um país sob domínio de outro e gente da sua própria terra cobrando impostos, né, abusivos sobre o seu próprio povo. Então, os judeus odiavam esse tipo de gente. E os pecadores, para eles, eram aqueles que não guardavam a lei. Mas por que essas pessoas não guardavam a lei? Porque eles não tinham estudo, eles não tinham mestre, eles não tinham acesso. Eram camponeses, eram pastores de ovelhas. E para os judeus, essas pessoas não tinham direito à salvação, e inclusive havia um pensamento coletivo entre eles que Deus se agradava da morte dessas pessoas, né? Que eles fossem destruídos, que eles fossem para o inferno, porque não guardavam a lei. Jesus, conhecendo o coração deles, ele responde a essa indagação deles, né? Ele come com publicanos e pecadores, contando essa parábola, começando pelas ovelhas, atingindo aquele público de camponeses, pessoas que não tinham cultura. Aí ele inaugura contando essa parábola para as mulheres, e no fim ele termina com a parábola do filho pródigo, tentando atingir aos judeus, publicanos e escribas e fariseus. Então essa parábola ela é completa, falando do plano de salvação. Deus se alegra, Ele busca o perdido e Ele se alegra quando encontra. E todas as 3 partes da parábola vão falar sobre isso. Mas eu quis me concentrar hoje, né, nesse dia especial das mães, sobre algo que foi perdido dentro
da sua casa. E é claro, queridos, que eu não estou falando de coisas materiais, estou falando de coisas espirituais, emocionais, relacionais, e Jesus fez essa aplicação aqui. Ele está falando de coisas espirituais, de salvação, e ele usa coisas do contexto daquela cultura. Então, volta aquele desenho para mim do início aí, por gentileza. O primeiro slide. Esse colar que está aí, ele continha 10 dracmas, tá? E naquela cultura, a dracma, ela tinha um valor pequeno, tá? É o valor de uma diarista aí, né, que você gastaria num dia aí. O valor não é intrínseco ali da moeda. Mas nesse colar de 10 dracmas, havia um outro valor. Que valor era esse? O valor do casamento, da aliança. Essa era a aliança de casamento. E a mulher usava isso aqui, ostentava isso aí na sua testa. Então, quem já viajou aqui e perdeu a aliança? Alguém já passou por essa amarga experiência? E aí, para você chegar em casa e contar para a sua esposa, para o seu marido, por que você não está de aliança, dá um belzinho, né? Então, assim, a gente sabe da importância de uma aliança. E o texto aqui fala de uma mulher que perdeu uma parte da sua aliança. E ela teria que prestar conta sobre aquilo. Por isso ela se debruça, né? Ela se ocupa em procurar essa dracma perdida. Mas Jesus, claro, não está falando do valor da moeda. Ele está falando de um valor perdido dentro de uma casa. E cada um de nós aqui, que é pai, que é mãe, sabe de alguns valores que a gente perdeu dentro dos nossos lares. A gente podia falar aqui, perdão, não há perdão dentro de casa, entre pais e filhos, confiança, provisão, controle financeiro, relação entre as pessoas do lar, diálogo, o devocional, o estudo da palavra, e por aí a gente pode ir a manhã toda falando de coisas que cada um de nós, em algum momento, perdeu e a gente precisa resgatar. Porque talvez algum desses valores possa fazer com que você perca uma pessoa dentro da sua própria casa. E às vezes a gente prega o evangelho para tantas pessoas, alcança tantas pessoas lá fora, e debaixo do nosso nariz, o nosso filho, a nossa filha, está se perdendo. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E o que essa mulher faz então? Eu vou pegar ali o versículo 8 e dividir ele em 3 partes, tá? A, B e C. E na primeira parte, ele vai falar que essa mulher acende uma candeia. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para resgatar um valor que a gente perdeu dentro da nossa própria casa? Ela acendeu uma candeia. Então, ilumine o ambiente, tá? Então, o texto vai falar ali, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer para encontrar algo que perdemos dentro de nossas casas, um valor que foi perdido. Acenda uma lâmpada, uma candeia. Mas, claro, que acender uma luz não vai resolver o problema. Como eu disse, a gente está falando de coisas espirituais. Como que você poderia, então, encontrar algo que se perdeu dentro da sua casa? As casas daquela época, elas tinham uma janela circular de mais ou menos 50 centímetros. Era por onde entrava a luz do sol. E para procurar qualquer coisa dentro da casa, eles precisavam acender uma lâmpada, porque mesmo de dia as casas eram escuras. O chão também era coberto com juncos, então tinha que remover tudo aquilo, imagine, para encontrar uma moeda ali, tá certo? E aquela mulher vai e acende essa luz. E aí você pode estar se perguntando, sim, e como eu poderia iluminar o meu lar para eu encontrar algo, um valor que foi perdido dentro da minha casa? Talvez o diálogo com seu filho, com a sua filha, ele foi perdido em algum momento. Como fazer para resgatar isso? Você olha para a sua casa, você vê o seu filho cada vez mais distante de você, não consegue mais conversar, o tempo que você tem com ele não é um tempo de qualidade, vocês estão longe um do outro, o coração está longe um do outro, e eu já passei por isso. Eu quero terminar essa minha mensagem contando o meu próprio testemunho com meu filho mais velho, com o Maurício. E aí, o que fazer para a gente resgatar essa relação? Às vezes é o próprio marido, a própria esposa, vivem debaixo do mesmo teto, mas são 2 estranhos. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, a palavra tem uma dica para nós. Próximo slide aí, Salmo 119, 105, ele vai dizer, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se você quer iluminar o seu lar, para começar a encontrar o que está errado, a primeira coisa que você precisa fazer, ministrar a palavra dentro da sua casa. Abra essa palavra, leia essa palavra. Ela tem poder para mudar o nosso lar.
ela traz luz sobre os nossos relacionamentos. E ali você vai ver, nessa avenida, que vai de Gênesis até Apocalipse, que há instruções para todas as coisas da nossa vida. Se seu filho está passando por uma situação, a palavra tem a resposta para você. Se a sua esposa está passando por uma dificuldade, a palavra tem algo. Então, eu costumo dizer que a palavra de Deus é uma avenida, e ela tem duas margens, né, duas laterais, Gênesis até Apocalipse. E dentro dessas duas laterais, são muitas faixas nessa avenida. E cada livro da Bíblia é uma faixa. Então, se a sua filha vem e fala, papai, olha, eu já estou na idade de namorar, e eu quero namorar com um menino. Aí você que é um papai crente, uma mamãe crente, vai dizer, ele conhece a Jesus? Ele é um discípulo de Jesus? Não, mas o que isso tem a ver? Vamos aqui para a avenida, vamos iluminar essa conversa aqui com a palavra. E a gente vai aprender lá sobre fazer uma relação, uma associação desigual, onde uma pessoa pensa de um jeito e a outra pessoa pensa do outro. E a gente sabe que isso nunca acaba bem. E aí você pode iluminar a mente do seu filho, da sua filha, falando, não vai por esse caminho não, não vai dar certo. E aí a gente vai iluminando a nossa casa com a palavra. Então, se você não tem enxergado algumas coisas, né, abra a palavra, ministra a palavra na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, do seu marido, que ela vai começar a trazer luz a algumas situações que hoje você acha que está normal. Mas a partir do momento que você começa a buscar a Deus e a sua presença por meio da palavra, algumas coisas começam a ficar bem claro para vocês. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, você quer iluminar a sua casa, você quer enxergar o que está acontecendo de errado, abra a palavra de Deus. Muitas Bíblias, queridos, estão fechadas dentro das casas. Tem casas nossas aqui que tem muito mais de uma Bíblia, né? Mas todas estão fechadas. Quando estão abertas no Salmo 91, como se o texto em si pudesse ter algum poder de mudar alguma coisa. O texto em si não é nada, mas a mensagem que ele traz, essa sim, se ela é vivida e aplicada nas nossas vidas, ela tem poder de mudar as nossas casas. Então, precisamos iluminar nossas casas com a leitura, com a reflexão da palavra. A outra coisa, como podemos fazer isso? João 8,12, disse Jesus, né? Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, não se conformem enquanto toda a sua família não convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Aí está o primeiro passo da mudança. Então, às vezes, nos preocupamos tanto em evangelizar os vizinhos, os amigos, os parentes, mas esquecemos do nosso filho. E sabe por quê que é tão difícil evangelizar em casa, queridos? Porque em casa nós não temos máscaras. E as pessoas conhecem bem como a gente é. E aí fala, pô, lá na igreja você é uma bênção, né? Mas aqui você não tem uma palavra de carinho, de conforto para mim. Mas lá eu vejo você tratando as pessoas como se fossem as melhores pessoas do mundo. E isso vai afastando nossos filhos da presença de Deus, porque cria um paradoxo no coração deles. Poxa, lá você é uma pessoa tão especial, mas aqui... Então, o nosso testemunho dentro de casa tem empurrado nossos filhos para fora de casa. E aí Jesus fala, olha, vem comigo, me segue. Apresenta Jesus para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu marido, mas, sobretudo, viva Jesus. Deixa Jesus exalar da sua vida, no trato com a sua esposa, no trato com o seu filho, no trato dentro da sua casa. Então, essa mulher fez isso, ela iluminou o lar dela, e nós podemos iluminar hoje com a leitura da palavra e convidando aquelas pessoas a conhecerem Jesus, olhando para você mesmo. Queridos, um pai que segue a Jesus, e aquele homem que é um discípulo de Jesus, ele tem poder de levar a sua casa toda. Você vê muitas vezes que as mulheres vêm aqui e a família não segue ela, mas quando o pai decide, entrega a sua vida a Jesus, vem a família toda. Deus fez assim. O homem tem essa liderança, né? Ele tem essa influência. A gente conhece algumas famílias católicas, né? Que muitas vezes uma pessoa se converte, o patriarca da casa se converte, toda a família se entrega a Jesus, isso acontece. Então, por causa dessa liderança que o pai tem, né? Deus colocou isso nas nossas famílias. E muitas vezes essa disfuncionalidade leva nossos filhos para longe de Jesus. Então, o que você precisa iluminar na sua casa hoje para você enxergar que não está bem?
Por que a situação está como está? Por que a sua esposa vive amargurada, infeliz? Por que seus filhos estão distantes de você? Eu lembro o tempo que eu me afastei do Maurício, né? Maurício tinha na faixa de uns 11, 12 anos, e a Nilce, ela me alertou várias vezes, falou, olha, você vai perder seu filho está crescendo e cada vez você está mais distante dele. Mas eu, tão preocupado com o trabalho que eu estava trabalhando, né? Na época eu estava na ativa, e chegava em casa super cansado, não queria investir tempo com meu filho. E por ser militar, eu achava que eu podia tratar meu filho como um soldado, né, como um subordinado. Era ordem e cumprimento. E toda vez que ele tentava argumentar comigo, eu sempre revertia a situação, enquadrava ele e tipo assim, eu mando, você obedece. E ele se fechou, até um tempo que a gente era dois estranhos dentro de casa. E eu sempre fui muito apegado, eu sempre gostei muito de abraçar, né, minha linguagem de amor é o toque. Só que eu queria chegar perto do meu filho e ele estava longe de mim. E a Nilce me alertou várias vezes, olha, vai para a palavra, né? Reúne a família para a gente orar, para a gente conversar. E eu resisti a isso por muito tempo, né? Até chegou um tempo que a dor foi maior do que a negação, e aí eu tive que sair da negação, e tive que enfrentar essa situação. Talvez você não esteja querendo iluminar a sua casa, porque tem algo para você tratar com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa, que você não está tendo coragem. Mas isso aí é só empurrar o problema com a barriga. Vai chegar um momento que você vai ter que enfrentar isso. E o quanto antes, melhor. Vai para a palavra, né? Seja um imitador de Cristo. Mostre Jesus para os seus filhos. Então, a primeira coisa que eu queria que você colocasse no seu coração. Ilumina a sua casa com a palavra. Deixa Jesus exalar da sua vida e você vai ver que logo a sua casa vai estar se rendendo ao Senhor. É muito triste, queridos, a gente vê tantos irmãos tão dedicados, né, se dedicando aqui à igreja de segunda a segunda, de domingo a domingo, e a sua família lá fora, os seus filhos lá fora se perdendo. E eu não quero trazer aqui nenhuma culpa sobre você, tá? Eu já passei por isso também. Meus filhos, em algum momento, se tornaram religiosos também. Mas eu precisei olhar para dentro de mim e precisei fazer alguns consertos entre eu e eles, para que eles se aproximassem de novo de Jesus. E eles falam, né, nossa pai, como o senhor mudou, como o senhor é diferente, porque teve um tempo da minha vida que eu era só um ditador dentro de casa. E isso foi afastando meus filhos, porque eu pregava uma coisa, mas vivia outra. Vocês estão entendendo até aí? Eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Há algo na sua casa para ser resgatado, né? E você precisa começar iluminando. Os homens aqui, queridos, presentes, vocês têm um papel de sacerdócio, e a gente tem o costume de delegar isso para nossas esposas, não é assim? Só que o papel é seu, a cobrança vai ser sobre você. Então, você precisa parar mesmo e trazer a sua família para ler a palavra, para ser instruída, e sobretudo, né, você deve mostrar o caminho que você segue. Você segue Jesus e eles seguem Jesus atrás de você. Amém? Bom, o segundo ponto, né, no texto aí, a parte B do versículo, 15, 8b. Ela varre a casa. Como eu já falei, o chão daquelas casas era forrado com junco, aquelas coisas assim, chão de terra batido, e uma moeda que caísse ali, aquele valor, é a mesma coisa que você perder uma agulha no palheiro. Muito difícil de achar. E aquela mulher teve que se dedicar àquela limpeza, ela teve que remover várias coisas para ela poder achar aquela moeda. O marido dela ia chegar no final do dia e ela tinha que prestar conta, cadê a sua aliança? O que aconteceu com a sua aliança? Até porque essa aliança, em momentos difíceis, era a provisão deles, porque eles poderiam vender aquilo ali e sustentar por algum tempo. Ela tinha o seu valor também. E aí, aquela mulher se demora. O que poderia estar entulhando o seu lar hoje? Esse slide aí, eu botei uma garota no notebook. Na década de 90, lá em Santa Catarina, nós ouvimos uma história que chocou a cidade, né? Florianópolis é uma capital, mas também é um lugar tipo Campo Grande, é bem provinciano assim, né? Não é algo tão grande. E essa história foi para a mídia, e se tratava de uma família que os pais eram evangélicos, de uma determinada denominação, que tinha usos e costumes, e aquela menina de 13 anos, ela ia da casa para a igreja, da igreja para casa e para a escola. Essa era a vida dela.
E os pais estavam bem tranquilos. Nossa, beleza, está tudo bem. E eles chegavam em casa no final do dia, eles iam descansar, assistir alguma coisa, e a menina ia para o quarto, para o seu computador, trancava a porta e lá ela ficava. E estava tudo em paz, aparentemente. Só que aconteceu algo inusitado. Descobriram que aquela menina, no computador, contactava homens mais velhos, ela tinha 13 anos, homens de 30, 40 anos. Esses homens pegavam ela na escola, em determinado momento, e ela se prostituía com esses homens. E depois ela voltava para casa, e os pais estavam bem tranquilos ali. Quando isso veio à tona, o pai teve um problema no coração, quase morreu. Aquela família foi totalmente desestruturada. Algumas coisas, queridos, estão entulhando as nossas casas, e você nem sabe. Você acha, está tudo tranquilo. Meu filho está aqui dentro de casa, só que nós temos um inimigo hoje, que é um inimigo virtual, que ele não bate na porta para entrar. Ele entra onde o adolescente, o junior está. E pais que não supervisionam seus filhos e vão naquela conversa da, como é que chama? Privacidade, né? Então lá a gente estabeleceu que os nossos celulares, todos eles têm a mesma senha. Então se eu for hoje lá em Brasília, o celular do Maurício tem a mesma senha que o meu, o do Marcelo, e eles já são, o Maurício é até casado. Por quê? Porque a gente não tem nada para esconder. E isso é uma proteção que a gente criou um para o outro. Mas muitas coisas desse tipo estão entrando dentro das nossas casas, por quê? Porque a gente não vigia, a gente acha que está tudo bem. E aí aquela família foi praticamente destruída com aquele fato que aconteceu, porque o pai e a mãe não vigiaram. Eles não varreram a casa. Ei, peraí, o que você está vendo? Por que você está trancado aí? Que livro é esse que você está lendo? Tem um outro caso também de um pai que pegou uma caixa de livros no trabalho, levou para sua casa para depois doar para alguém, e dentro dessa caixa tinha um livro sobre feitiçaria. Lá em Florianópolis tem muito da tal da bruxaria branca, não sei se alguém já ouviu falar. E daqui a pouco ele viu aquele filho mudando de comportamento, e um belo dia o filho, não pai, eu sou bruxo. E era filho de evangélicos. Então assim, nós mesmos estamos trazendo para dentro das nossas casas coisas que podem desviar, fazer com que alguém se perca dentro das nossas próprias casas. Então, pai e mãe, né, você precisa desentulhar a sua casa. Tem nada a ver, está vendo esse programa aí? Poxa, a gente pagou um preço alto de sentar com os meninos para assistir desenho. E a gente nunca foi de proibir eles. Não pode isso. No meu tempo era Dragon Ball Z. Tinha uns negócios assim, né? Aí o pessoal falava, não, isso é do diabo, tal, né? E os meninos sentavam ali, eles queriam assistir, a gente sentava do lado deles e ficava ministrando para eles. Tá vendo isso aí que ele falou? Isso aí não é bíblico, não. Fica ligado, hein? Mas a gente não proibia, não. A gente sentava com eles e assistia e ia pontuando. E isso trouxe discernimento para eles. A gente estava ensinando eles. Olha, não é tudo que você ouve que você engole, não. Então, é um investimento desse valor da presença. Você está do lado dele ali, explicando para ele o porquê das coisas, e para ele ter um pouco de feeling, de entendimento, que ele pode ser seletivo no que ele vê, porque nem todo tempo você vai poder estar vigiando seus filhos. Então, você ensina um valor para ele. Mas esse valor da presença, do tempo de qualidade, já foi perdido em muitos lares. E aí as crianças ficam lá para você descansar, brincando no celular, assistindo um desenhozinho, e você nem sabe o que está entrando na mente dela. Então, primeira coisa que a mulher fez, ela iluminou a sua casa. Palavra e Jesus. Precisa aceitar Jesus. Nessa caminhada do CR, quando a gente chega no terceiro passo, é o passo da entrega. Você entrega a sua vida para Jesus. E aí uma pessoa que estava caminhando com a gente, não aceitou Jesus ainda, ele falou, pastor, eu estava fazendo a lição aqui, eu vou poder continuar a fazer o curso? Porque está dizendo aqui que eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Né? Eu falei, não, querido, você pode continuar fazendo o curso, porque isso aí é algo muito pessoal, mas em algum momento, para que a sua vida seja mudada, você precisa entregá-la para Jesus. E eu creio que isso vai acontecer na vida dele em breve. Né? O Senhor já tem trabalhado na vida dele. Mas, muitas vezes a gente quer mudança em casa sem a presença de Jesus. Não acontece, queridos. O dínamos, o poder, está na presença de Jesus dentro de nós. Então, quando você convida Jesus para ser Senhor e Salvador, algo muda aqui dentro. Alguns pais não fazem o plano de salvação com seus filhos. Quem já fez o plano de salvação com o filho em casa aqui? Poucos, né? Mas nós deveríamos fazer, né? Então, assim, não posso esperar que a igreja faça isso por mim.
Eu preciso ensinar meu filho em casa, fazer esse plano, levar ele a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, assim você estará iluminando a sua casa, convidando seu filho a aceitar Jesus e ministrando a palavra para ele. Sobre varrer a casa, o que está hoje na sua casa que está entulhando lá? Será que se você abrir a geladeira, vai ter alguma coisa lá que não deveria ser bebido ou comido? Né? O que está acontecendo lá no computador ou na sua livraria ali, onde você guarda os seus livros? Que livros estão lá que seus filhos podem ter acesso e podem ler? Então, é preciso, queridos, dar uma olhada na nossa casa e começar a ter esse discernimento. Cara, será que isso aqui não vai levar meu filho, minha filha, alguém de dentro da minha casa para longe do Senhor? São valores, queridos, que a gente está perdendo, né? O valor do cuidado. Nós somos responsáveis pela nossa família. Nossa família é a nossa primeira igreja. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua família, né? A Nilce, ela fez questão de botar esse versículo, 1 Timóteo, né, Nilce, 5:8, no lugar que eu me sento para tomar café. E lá fala assim, ó, aquele que cuida da igreja de Deus e não cuida da sua família é pior do que o incrédulo. E todo dia eu tenho que ler aquele versículo e me lembrar que a minha prioridade é a minha família. E às vezes, né, nós que somos pastores aqui, a gente tem tanta atividade na igreja que a gente começa a dar mais atenção para a igreja do que para a nossa própria casa. E aí amanhã a igreja olha para você e diz, poxa, você não conseguiu levar nem sua família para Jesus? Como é que você quer ser pastor? Né? Por quê? Porque nós invertemos valores. Bom, e por fim, essa mulher, ela procura com atenção, ela se demora. Na parte C do versículo, vai dizer, varre a casa e procura atentamente. Esse atentamente, no grego, é a palavra epimeles, e ela significa permanecer em, demorar. Então, não foi uma procura rápida. Aquela mulher se debruçou naquela procura para achar aquilo que ela tinha perdido. Qual o valor que você perdeu e que você ainda não achou dentro da sua casa? Como é que está o diálogo entre você e a sua esposa? Como é que está o diálogo entre você e seus filhos? Você tem tempo de qualidade com seus filhos? Você senta para conversar com eles? Você olha nos olhos deles? Você ora com eles? Você lê algo para eles? Você ministra a palavra na vida deles? Ou não? Então, alguns valores, né, a gente foi perdendo pelo caminho, mas ela se detém aqui e ela começa a procurar atentamente até ela encontrar. Para você achar algumas coisas que você perdeu na sua casa, alguns valores, você vai ter que se demorar. E aí que eu quero entrar com o meu testemunho. Quando eu fui para Natal, né, eu sou militar da aeronáutica, né, estava na ativa, e eu fui trabalhar no esquadrão de manutenção, e aquilo tomava o meu tempo todo. Quem conhece a aviação, não tem sábado, domingo, feriado, não tem, você trabalha. Por quê? Porque as aeronaves têm que estar na pista, disponíveis, e existe toda uma pressão para isso aí acontecer. E aí, naquela correria do trabalho, eu chegava em casa morto de cansado, e meus filhos foram ficando escanteados. E aí eu deixei de fazer meu papel de sacerdote, eu deixei de fiscalizar, né? Eu lembro até uma vez, quando eu fiscalizava ainda o material, o Marcelo, o mais novo, foi que aprontou mais, né? E aí um dia, mexendo na mochila dele, eu encontrei na agenda um chamado para ir lá na escola, que o Marcelo tinha aprontado alguma coisa. E a data já tinha passado já. E eu falei, ué, como assim? Eu assinei isso aqui? Eu não me lembro. E o Marcelo imitou a minha assinatura direitinho. Assinou igualzinho eu, entregou lá. Para todos os efeitos eu tinha ido, né? Eu tinha tomado ciência. Aí eu chamei ele aquele dia, meu irmão, não vou nem falar o que eu fiz, viu? Aquele dia a vara comeu, né? Não estou incentivando ninguém a vara não, tá? Era outro tempo. Mas acontecia isso. Por quê? Porque eu não investia mais tempo de estar com eles. E aí as coisas foram acontecendo. A parte financeira também ficou delegada em segundo plano, passamos por uma crise financeira também, porque eu já não tinha tempo nem paciência para ficar controlando as coisas. Ah, o menino precisa de um tênis. Ah, compra. Né? Porque eu não queria parar para ficar dizendo que não podia. Né? Eu já estava tão distante, já estava tão atarefado. Quantos de nós aqui, queridos, correndo atrás de recursos, de ter um carro melhor, uma casa melhor, estão jogando o mais precioso fora, que é o maior valor que você poderia oferecer para a sua família, estar presente. E aí você enche sua casa de coisas, só que perde o mais importante, que é a sua família. E quando você vê, já passou tanto tempo que às vezes nem dá tempo de voltar atrás. Então, os bens materiais são bons? São.
mas não são mais importantes. Você fica sem isso aí. Mas quando um filho se afasta de você, quando o marido se afasta, quando o lar vai ruindo, você vê o quanto tempo você perdeu fazendo coisas que não tinham o menor sentido. E essa mulher, ela para, e ela se debruça nisso. Mulheres, vocês têm um papel importantíssimo em casa, em forjar no coração dos filhos o respeito ao pai e o amor a Deus. Mas muitas mulheres deixaram o lar para ir ganhar o seu sustento, e eu sei que muitas vezes é necessário, mas às vezes estamos mais tempo fora do que deveríamos. Então, eu e Nilce, a gente aprendeu bem cedo que de 0 a 6 anos, a gente forma o caráter dos nossos filhos. E a Nilce trabalhava fora, a gente precisava dessa ajuda para poder o orçamento dar. Mas assim que nasceu o primeiro, a Nilce saiu do emprego, e ela foi para casa cuidar dos filhos. Porque muitas vezes, sabe o que você faz? Você trabalha, paga alguém para ficar com seu filho, e depois você vai gastar todo o dinheiro que você ganhou com psicólogos, psiquiatras, porque aquela pessoa que estava lá colocou coisas na vida do seu filho que vai ser muito difícil de você tirar. Então, invertemos os valores. Existe um tempo para ficar, existe um tempo para ir. Quando os meninos cresceram, já estavam mais maduros, Nilce voltou a trabalhar de novo. Então, é esse tipo de valor, de discernimento que a palavra nos traz. Tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, mamãe, vocês têm um papel muito importante de estar em casa. Muitas vezes o marido está lá, tentando ganhar o pão, mas ele precisa de ter alguém idôneo, de confiança, que ele pode ficar tranquilo. Raquel está cuidando bem dos nossos filhos. Ela está semeando a palavra de Deus no coração deles. E aí o pastor Fábio pode voltar para casa tranquilo, com sustento, né? Embora os dois trabalhem. Mas a gente tem que tentar fazer esse equilíbrio, para que quando nossos filhos cresçam, eles amem a igreja, eles amem a Jesus, porque muitas vezes nós que somos crentes, nós tornamos a igreja um concorrente dos nossos pais, né? E aí os filhos olham para a igreja e falam assim, poxa, a igreja roubou meu pai vive na igreja, eu quero meu pai comigo, e sempre ele tem um compromisso na igreja, e esse filho passa a odiar a igreja, passa a odiar o pastor. Então, nós temos que ter sabedoria. Muitas vezes, nós pais denigrimos a imagem da igreja ou do pastor assim que a gente entra no carro. Vai embora para casa, os filhos pequenos sentados atrás, e você vai falando mal daquilo que aconteceu. Você está dando um tiro no seu pé. Porque vai chegar um momento que você vai precisar da igreja, você vai precisar do pastor, e seus filhos não querem mais saber deles. Então, eu e Nilce, nós vivenciamos toda essa questão de igreja. Sabemos que a igreja não é um lugar perfeito, até porque eu estou aqui, né? Você está aí, então não tem como ser perfeito. Mas a gente sempre conversou sobre essas coisas no particular, nunca na frente dos filhos, para que eles amassem a igreja, e eles cresceram amando a igreja e amando a Jesus. Então, queridos, esse texto, né, ele tem muito a nos ensinar sobre valores que foram perdidos dentro do lar, e talvez o Espírito Santo de Deus esteja falando aí ao seu coração de algo que você precisa hoje mesmo resgatar com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido. O perdão não é sentimento, perdão é decisão, e talvez você precise perdoar alguém. E aí eu encerro contando esse episódio com o Maurício. Estávamos distantes, Maurício não queria mais falar comigo. Eu me sentia muito mal com aquilo, que eu queria me aproximar do meu filho, queria abraçar, queria beijar ele, mas ele se distanciou de mim. Isso aí por volta dos 12 anos. E aí a Nilce falou, olha, sabe qual é o seu problema? Que você justifica. Toda vez que o Maurício vem falar uma coisa para você, em vez de você admitir, você justifica. E justificar perpetua o pecado. Você não resolve com ele, você não consegue se aproximar dele. Por que você não admite que você está errado? E o meu orgulho não permitia. Eu, como assim, cara? Eu sou o pai, né? Eu sou o provedor aqui, como assim eu vou admitir que eu estou errado? E aí aquele dia, naquele devocional, né, nós sentamos na sala para fazer o devocional, e a palavra do devocional, o pão diário, era sobre perdão, né? Jesuicidência, né? E nós sentamos ali, e naquele dia eu resolvi deixar que cada um falasse sobre mim, né? Sobre o que eles achavam do meu papel como pai, enfim, como estava o nosso relacionamento. E naquele dia, queridos, eu fui massacrado, doeu demais, porque eu ouvi um monte de coisas que eu não queria ouvir. E eu queria revidar, eu queria me defender, e eu queria justificar, mas o Espírito Santo falava, não justifica, não justifica. Justificar perpetua o pecado. E ali eu tive que ouvir. E quando chegou na vez do Maurício, aí doeu mesmo. Aí o negócio foi lá no fundo. E ele falou tudo que ele queria, falou, e eu fiquei ouvindo aquilo, querendo
chegar a minha vez para eu poder revidar e poder enquadrar ele, dizer que ele estava errado e que eu estava certo. Mas o Espírito Santo falou, não justifica. E no fim de tudo, né, eu levantei, fui até o Maurício, abracei ele e ali a gente ficou chorando por um bom tempo. E a única coisa que eu pude dizer para ele foi, meu filho, me perdoa, em nome de Jesus, me perdoa. E naquele dia, queridos, algo se religou entre nós. O coração do pai foi convertido ao coração do filho. O coração do filho foi convertido ao coração do pai. E ali a gente pôde reatar o nosso laço. Pouco tempo depois, Maurício foi embora de casa. Maurício passou num concurso e foi embora. E se ele não tivesse reatado o relacionamento comigo naquele momento, eu teria perdido meu filho. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo, ele só queria repetir a história que aconteceu entre eu e meu pai. Quando eu saí de casa, eu fui para a escola de sargento, eu apaguei o meu pai da minha vida. Eu não quero mais relacionamento com você, eu não dependo mais de você. Então, você não existe mais para mim. E eu fui trabalhar, fui conquistar o que eu queria, e eu anulei meu pai da minha vida. Mas o Espírito continuou falando ao meu coração que eu precisava consertar aquela situação. Até que chegou o momento, eu tive que passar um processo de cura interior, queridos, bem longo. Eu desenvolvi doenças emocionais por causa disso, né? Eu tinha uma doença, o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, de limpeza. Nilce gostava nessa época, né? Mas agora eu fui curado. E aí, eu fiz o conserto com meu pai, né? Eu perdoei o meu pai e eu fui curado daquela doença. E meu pai partiu logo em seguida, e meu coração não foi junto com ele, porque eu já tinha consertado com meu pai, e eu estava livre, né? E eu amo meu pai, e eu agradeço a Deus, eu consegui enxergar coisas boas que meu pai fez por mim, porque eu só enxergava coisa ruim. E agora o inimigo queria perpetuar isso também na minha vida, com Maurício, mas foi quebrado em nome de Jesus. O diabo foi envergonhado. E graças à minha esposa, né, por isso que eu falo da importância do papel das mães, que tem esse feeling, tem esse discernimento, ela falou, você vai perder seu filho. E aí, quando a gente fez aquele concerto, a nossa relação mudou. E hoje, eu e Maurício temos uma relação intensa. A gente conversa. A Nilce até fica com ciúme, que em vez de ele perguntar as coisas para ela, ele pergunta para mim, né? Aí fala, poxa, por que o Maurício não perguntou para mim, né? Toda hora eu estou mandando mensagem para ele, mas, ô pai, vou fazer isso aqui, o que eu faço? Então, o nosso relacionamento foi reatado. Então, queridos, existem valores que foram perdidos dentro das nossas casas, dos nossos lares. E você precisa tomar uma posição hoje de resgatar antes que seja tarde demais. Antes que você perca a sua esposa, perca o seu marido, perca os seus filhos, perca alguém que você ama muito, né? Como eu quase perdi. Mas o nosso Deus é poderoso e Ele é capaz de restaurar. Ele é capaz de fazer você achar aquilo que você não estava enxergando. Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. A última foto aí, mostra aí, é a foto da minha família. Aquele lá perto da loirinha baixinha lá, ela é a Ellen, né? Minha nora, e esse é o Maurício. Tá? É muito parecido comigo. E eu descobri uma coisa, o filho que é mais parecido com você, não sei se o pastor Christian já percebeu isso, o pastor Fábio, os pastores que estão aqui, você olha para ele e você se vê nele, e parece que é você fazendo as mesmas coisas erradas, e você fica com uma raiva daquilo, porque você não quer que ele passe por aquilo. E aí eu olhava para o Maurício e falava, cara, sou eu, fazendo tudo de novo, eu não posso deixar. Mas aí, em vez de eu ajudar meu filho, eu afastei ele de mim. Mas graças a Deus, a gente pôde reatar o nosso relacionamento. Bom, queridos, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, né? Algo a ser resgatado nos nossos lares. Pensa sobre isso, ilumina o ambiente, tá? Varre, procura com atenção, porque você vai encontrar algo que precisa ser reatado nesse relacionamento aí, entre pai e mãe, esposo e esposa, enfim, na sua família. Amém?